Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Emprego em Carteira, aqui na TV Mundi, falando sobre trabalho e saúde, hoje falando sobre doenças contagiosas aqui com o nosso querido doutor Anderson. Doutor, vamos então falar um pouquinho sobre as doenças respiratórias, né, que também tem um alto índice de contágio. Por favor. Essa questão das doenças respiratórias é muito interessante, porque quando nós falamos em doença respiratória, a grande maioria das pessoas pensa em gripe. Sim. Né? Gripe realmente é uma doença de contaminação respiratória e também de contato. Mas existem outras doenças de transmissão respiratória importantes. Então nós podemos citar aqui, até aproveitando a época, a catapora, que é a varicela, né? A varicela, a catapora, é uma doença de transmissão respiratória e ela também acomete os adultos. E o adulto, quando tem catapora, quando tem varicela, ele habitualmente apresenta uma doença mais grave e ela é altamente transmissível. Então as empresas, elas têm que tomar esse cuidado, têm que ter um zelo, porque uma pessoa com varicela dentro do ambiente de trabalho, então os senhores imaginem, por exemplo, uma doença de transmissão respiratória, uma pessoa num ambiente fechado, que ela fique 6, 8 horas por dia neste ambiente, seja uma agência de banco, seja uma central de telemarketing, onde você tem um grande volume de pessoas passando por este local, e esta pessoa com uma doença de transmissão respiratória, ela pode contaminar muitas outras pessoas. Então isso é um problema. Então catapora é um problema, sarampo é um outro problema, embora nós tenhamos já um controle bastante eficaz do sarampo no Brasil, faz muito tempo que nós não temos os chamados casos autóctones no Brasil, ou seja, de transmissão local. E uma doença respiratória muito, muito, muito importante, que é a tuberculose. Tuberculose é uma doença muito frequente no nosso país. A gente tem a impressão que é uma doença já disseminada. Não é verdade, então? Ela é disseminada, ela não está erradicada. Tá. Pelo contrário. Entendi. Pelo contrário. Ela não está erradicada. Não. A tuberculose, ainda hoje nós temos, pelas estatísticas nacionais, em torno de 90 a 100 mil casos novos por ano no Brasil. Significativo. Em São Paulo, em torno de 18 a 20 mil novos casos por ano. Então, é uma doença extremamente grave, de evolução lenta e que precisa ser pesquisada, precisa ser investigada. Tem vacina, não tem? Tem vacina. Só que a vacina da tuberculose é uma vacina já antiga, é o BCG, a vacina contra a tuberculose chama-se BCG, e é uma vacina que protege contra as formas graves da tuberculose, que são a tuberculose disseminada ou miliar e a tuberculose do sistema nervoso central. Então ela não protege contra todas as formas de tuberculose, essa vacina. Então a tuberculose, hoje o Programa Nacional de Controle da Tuberculose, ele reza o quê? Ele preconiza o quê? Que uma pessoa que tenha tosse durante mais do que 3 semanas, persistente, e que essa tosse não tenha uma causa definida, ela tem que ser investigada em relação à tuberculose. Então isso é muito importante para que nós também possamos controlar. Outra doença de transmissão respiratória, que foi a que eu falei no começo, é a gripe. A gripe é importantíssima. A gripe não é resfriado. Gripe é uma doença potencialmente grave, que tem vacina, e as empresas deveriam implementar um programa preventivo de imunização contra a gripe no período prévio ao inverno. Então, março, abril já deveria iniciar a vacinação. Então, os empresários devem tomar a iniciativa de, quando chegar nesse período de março, né, procurar alguma... Oferecer aos seus funcionários a imunização. Perfeitamente. E com certeza ele também vai ganhar com isso, porque vai ter menos ausências. Diminui assustadoramente o absenteísmo.
Não é à toa que as empresas, em especial dos países de primeiro mundo, Europa, de uma forma geral, e Estados Unidos, recomendam a imunização não só dos seus funcionários, mas também dos familiares dos funcionários. Porque uma criança com doença em casa, a mãe não vai trabalhar, a mãe vai ficar com a criança. Então, se a criança também for imunizada, ela não ficará doente. Portanto, a mãe estará liberada para o trabalho. Foi um assunto até que nós abordamos aqui num programa, né? Perfeito. Quando a gente entrevistou uma pediatra sobre isso. Sobre a influência, né? A tabela que ocorre, né? A criança fica doente e a mãe perde dia de trabalho. Dia de trabalho. Isso é uma verdade. Então se a empresa tiver uma iniciativa mais ampla, então, que é tentar imunizar a família inteira, o resultado vai ser muito melhor. É o famoso efeito guarda-chuva. Quando você abre o guarda-chuva, você protege muitas pessoas. Então é interessante, né? Os empresários que estão nos assistindo, né? Prestar bastante atenção que essas doenças contagiosas pode haver uma atitude, né, de diminuir a probabilidade desse contágio. Pessoal, nós vamos falar no próximo bloco, estamos indo para o nosso intervalo agora, mas no próximo bloco vamos continuar aqui com o Dr. Anderson, vamos falar um pouquinho sobre alguns ambientes de muita probabilidade de contágio, o pessoal que trabalha na área da saúde, e vamos falar também um pouquinho sobre a AIDS. Nos aguardem até já.